Pessoal, vamos falar sobre a teoria relativa aí às distinções constitucionais entre brasileiros natos e naturalizados, em especial aos cargos que eles podem ou não ocupar, certo? É uma aula muito bem tranquila e a gente vai resolver uma questão que sempre é recorrente em prova aí, ok? Semana 5, dia 2. Então você tem que guardar quais são os cargos que são privativos aos brasileiros natos, ou seja, não podem ser ocupados pelos brasileiros naturalizados. Então veja aqui, ó, primeira situação, são 3 presidentes, depois nós temos 2 ministros, depois nós temos 2 carreiras aí de servidores, perfeito? Então veja, presidentes são 3. Quais são os presidentes? Presidente, que é o chefe do executivo, que é o presidente da república. Nem vou colocar o chefe do executivo. Por que que não vou pôr o chefe do executivo? Para não confundir eventualmente com um governador depois, certo? O pessoal lembra, lembra que tinha um chefe do executivo, tá certo? Não. Presidente da República, presidente do Senado Federal, estou repetindo os presidentes, tá? Da Câmara dos Deputados. Esses são os presidentes. Nós vamos ter os ministros, agora não vou repetir, ministro do STF e do Ministério da Defesa. Então aqui eu tenho 2 ministros. Ok, e por fim eu vou ter ainda o que? 2 ministros, não, agora 2 cargos de servidores. Então, servidores. Militar, porque servidor no sentido amplo, beleza? Então, oficial das Forças Armadas, pode ser oficial do Exército, Marinha ou Aeronáutica. E também quem? O ministro, não. Quem? Carreira diplomática, perfeito? Então guarde esses cargos que eles são recorrentes em provas. Aqui já caiu, acho sacanagem você ter que saber quais são os cargos aí que são, por exemplo, do exército, que são oficiais, mas começa lá no 2º tenente e vem subindo. 1º tenente, depois tem capitão, depois você bagunça ali, escreve besteira, escrever capitão de novo. Depois de capitão nós temos major, depois de major tenente coronel, depois coronel, depois general e marechal. General, temos general de divisão, brigada, divisão, exército, mas aí são esses os cargos de oficiais do exército, por exemplo, ok? Coloquei só das Forças Armadas relativo ao exército, porque são do exército que já cobraram aí, mas normalmente cai oficial das Forças Armadas, ok? O que é interessante para você lembrar, esses cargos aqui, ó, presidente e vice-presidente da república, obviamente tem que ser um brasileiro nato, porque senão você estaria dando o comando de uma nação para um brasileiro que sequer nasceu no país. E agora na linha sucessória, que seria o presidente da Câmara dos Deputados, depois o presidente do Senado Federal e por fim os do ministro do STF, são o que? São da linha sucessória e do presidente da República. O que significa isso? Significa que, vamos supor, o vice e o presidente estão impedidos aí de ocupar o cargo. Vamos supor, o presidente foi impeachmentado, certo? O vice assumiu, agora o vice saiu numa viagem, perfeito? Agora alguém vai ter que assumir o comando do país. Quem é? O presidente da Câmara dos Deputados. Depois, presidente do Senado Federal. Depois, ministro do STF. Então veja que aqui, quem não pode ser brasileiro naturalizado
somente os presidentes nesses dois casos. O que significa dizer? Significa dizer que pode ter um senador, pode ter um deputado e eles podem ser naturalizados? Pode. Eles não podem ocupar a presidência, ok? Agora, no caso do STF, não. No STF entendeu a Constituição Federal que ele não poderia sequer ser um naturalizado, tendo em vista que os ministros do STF, eles, cada 2 anos, eles vão fazendo um rodízio da presidência, perfeito? Então, de modo que todos vão assumir essa presidência, e quando assumir, o presidente pode eventualmente aí estar aí à frente do comando da nação, substituindo o presidente, perfeito? Então, ministro do STF nunca vai poder. Agora nós temos aqui uma situação curiosa, que é o que? Oficial do Exército, oficial da Marinha ou da Aeronáutica, eles estão ali na estrutura organizacional abaixo, aí o Exército, Marinha e Aeronáutica abaixo de quem? Do Ministério da Defesa. Então, por isso que tem sentido o que? O ministro do Estado da Defesa também ser brasileiro nato. Por quê? Um oficial vai estar à frente numa eventual guerra, comandando o país aí, os soldados numa guerra, então ele tem que ter o quê? Ele tem que ter nascido aí, ou pelo menos ser brasileiro nato. Perfeito? Então, e agora não teria sentido, nessa lógica não teria sentido o oficial do Exército estar sendo comandado por alguém que não fosse um brasileiro nato. Então, por isso que o Ministério da Defesa deve ser ocupado por um brasileiro nato, perfeito? Agora vem a pegadinha. Quis a Constituição Federal trazer essa situação aqui, que é o que? Carreira diplomática, tem sentido. Alguém entrar nesta carreira vai representar o Brasil num território estrangeiro, então tem sentido ele ser da carreira diplomática, ser brasileiro nato, perfeito? Agora, não, a Constituição Federal não previu quem? O ministro das Relações Exteriores ser brasileiro nato. Então, toma cuidado, que é uma pegadinha aí que o examinador adora. Então, o ministro das Relações Exteriores, ele não é brasileiro nato, perfeito? Então, isso aí você tem que guardar para a tua prova. Interessante, para essa bateria também de questões, que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição Federal. O que está dizendo aqui? Que todos os casos de distinção que ocorrerem entre os brasileiros natos e naturalizados, exemplo desses cargos aí que são privativos, somente são previstos pela Constituição essas distinções. Em outras palavras, a lei não poderá estabelecer essa distinção, perfeito? Agora, a Constituição pode trazer mais distinções? Pode trazer mais distinções, mas a lei não. Então, guarda essa situação aí. Questões mais bem elaboradas, eles vão buscar em algumas composições de tribunais alguns cargos que eventualmente tragam na sua composição um mínimo desses cargos que estejam entre esse rol dos cargos privativos do brasileiro nato, para tentar trazer uma questão mais bem elaborada. Exemplo, no artigo 119 da Constituição Federal vai dizer que o TSE vai ser composto por no mínimo 7 membros escolhidos mediante eleição pelo voto secreto. Dos 7, 3 serão juízes dentre os ministros do STF. Então veja, nós temos a possibilidade de 3 entre 7 ministros e esses serem do STF. Então aqui a pergunta:
posso ter eu um brasileiro naturalizado no TSE? Resposta: sim. Sim, pode. Mas não pode ser o naturalizado, ele não pode sair desses três cargos, porque o STF só pode brasileiro o que? Nato, perfeito? Então tem essa observação aí, perfeito? Então dos outros 4 remanescentes pode ser o que? Brasileiros naturalizados, ok? Então guarda essa informação aí. E por fim nós vamos ter lá no Conselho da República, é um órgão superior de consulta do Presidente da República. Então um órgão superior de consulta do Presidente da República, a gente vai ver sobre esse Conselho de República aí, ok? Então por enquanto é só para a gente verificar que aqui nós vamos ter quem? O Vice-Presidente da República, que aqui é privativo de brasileiro nato. Presidente da Câmara dos Deputados brasileiro nato. Presidente do Senado Federal é brasileiro nato. Então veja, da composição de 7 possibilidades, não 7 no total, ok? Dos 7, quantos são aqui? São 3 mais um aqui embaixo. 4 incisos são de brasileiros natos, perfeito? Agora nós vamos ter o que? Líderes da maioria e da maioria e minoria, líderes da maioria e da minoria do Congresso Nacional, ou seja, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Esses 2 aqui podem ser o que? Brasileiros naturalizados. Da mesma forma, o ministro da Justiça também pode ser brasileiro naturalizado. Então, veja que temos na composição do Conselho da República cargos que são privativos, que compõem, aliás, que participam desse conselho, alguns cargos que são privativos de brasileiros natos. Mas nós temos aqui então a possibilidade no inciso 4, no inciso 5, no inciso 6, de trazer para essa composição brasileiros naturalizados. Perfeito? Então, informação aí que quando cair uma questão mais bem elaborada pode ser utilizada aí na resolução da questão. E assim a gente termina essa mini aula aí para a gente resolver as questões aí relativas a esse conteúdo, beleza? Um abraço, meu povo, e até breve.